Conversa, Tio Rei, queria falar com você de eleição aqui em São Paulo. A gente acompanhou ontem o Boulos na CNN, inclusive se emocionando, falando, contando que a filha dele chegou em casa chorando depois de ter sido provocada por colegas ali de turma, justamente com as provocações e fake news do candidato Pablo Marçal sobre ele, insinuando ali o uso de drogas, que ele é um cheirador de cocaína, provocações essas que começaram lá no debate da Band e foram sendo recorrentes desde então. E agora a gente tem, inclusive, determinação da Justiça Eleitoral de que Boulos tem direito de publicar vídeos diretamente nas redes sociais de Pablo Marçal como direito de resposta nessa história. A gente tem um deles, inclusive, aqui para rodar com vocês. Vamos assistir. Quando as redes do Marçal, take 1. Você deve estar se perguntando porque eu, Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, estou aqui nas redes sociais do Pablo Marçal. Eu estou aqui porque a justiça condenou o Marçal pelas suas mentiras e pelos seus atos irresponsáveis. Imagina uma coisa, você ser pai de 2 filhas adolescentes e alguém inventar uma mentira na televisão e aqui nas redes que você usa droga. Suas filhas chegarem em casa chorando porque falaram isso na escola delas. Desde o início da minha vida profissional como professor, eu sempre ensinei para os meus alunos o que é liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade para cometer crime e mentir sobre os outros de maneira baixa. As acusações feitas pelo Pablo Marçal são de alguém que age de má fé, uma invenção absurda que tenta ferir minha reputação, a minha história e a minha família. Na democracia tem espaço para todas as opiniões. É assim que tem que ser. Mas não para quem espalha mentiras e agride os outros porque não tem propostas. Tolerância zero com as fake news. Nenhuma mentira vai ficar sem resposta. E se você quer evitar fake news e saber a verdade sobre mim, vai lá e segue minhas redes sociais. Bom, essas insinuações aí do Marçal, sem provas, já geraram uma série de ações eleitorais, né, Tio Rei? Queria a sua análise de como vídeos como esse sendo divulgados certamente vai assustar o pessoal ali nas redes sociais do Marçal, como o Boulos já destacou no começo do vídeo, mas a gente vê que questões ali como multas, o termo que se usa no geral é de como crime compensa, tendo visto que pagar multas para ele, no caso, não seria um problema. Queria a sua análise, então, de como que vídeos como esse podem ser recebidos e quais que são os efeitos concretos de respostas como essa do Boulos nesse ponto que a gente está acompanhando aí da corrida eleitoral, que mal começou oficialmente já está aí num clima terrível, né? Veja, ele tinha de responder, né? Bom, primeiro, esse senhor, um desco que entra nesse jogo, veja só, houvesse contra Boulos qualquer condenação por consumo de droga, e ele vai disputar cargo público, ele tem de saber que isso certamente será debatido. Assim como o condenado Pablo Marçal por um esquema que fraudava correntistas de banco, né? Ele foi condenado. Depois a pena acabou extinta por prescrição, mas condenado ele foi, né? Não há mal nenhum em se chamar isso a público, porque isso aconteceu, comprovadamente aconteceu, né? Até ontem na Folha demonstra ali, recuperando os autos, que não é como ele diz, eu era um mero técnico de computador. Não, ele participava do esquema, né? Então, houvesse qualquer coisa contra o Boulos, muito bem, mas não há. Isso foi uma acusação feita pelo Pablo Marçal, da forma como vimos, com insinuação, com gesto, feito para viralizar. Ele Ele conhece os porões das redes sociais, ele conhece o esgoto das redes sociais. As redes sociais têm luzes também. Ó, nós aqui, por exemplo, veja, né? Estamos aqui, mas também tem o esgoto, tem o lodo. Ele é especialista nesse lodo, ele é especialista nesse esgoto. Ele sabe como fazer, né? É claro que o Boulos tinha que dar uma resposta
fazendo isso no horário do Marçal, o eleitorado fanático do Marçal, certamente não muda nada, né? A gente sabe que essas personagens, quando mobilizam esses extremistas, aliás, usam essas coisas para fortalecer ainda mais a sua convicção. Mas havendo quem acompanhe e não esteja tão certo, tem de ter, pelo menos, a oportunidade de ouvir a resposta. Tem de ter um esclarecimento para a sociedade. A resposta do Boulos já está circulando nas redes, né? Muita gente fica sabendo. Enfim, é o caminho, né? Tem de fazer isso. Agora, gente assim, né? Esse cara declarou que é dono, sei lá, que tem um patrimônio de 190 bilhões, milhões, milhões, o que já é um patrimônio fabuloso, né? Para a sua tão curta carreira, né? É, não deixa de ser realmente fabuloso, né? Dinheiro ele tem para pagar essas multas, né? O que nós precisamos pensar a partir de pessoas como Pablo, e já tinha de ser pensado desde Bolsonaro, é se a democracia brasileira pode conviver com esse tipo de coisa. E como é que faz para não, né? O cenário não é dos mais otimistas, inclusive com o concurso de setores da imprensa. Quando eu vejo 1 ano e 8 meses depois, na prática, 1 ano e 7 meses, pegar meses inteiros, depois do 8, eu vejo que quem se transformou no alvo principal de certos setores foi o Alexandre de Moraes, que não cometeu ilegalidade nenhuma, o que está sendo comprovado mais uma vez, né? E tendo o papel que o Alexandre teve à frente do TSE e do STF para enfrentar os golpistas da democracia, né? Aqueles que golpeiam a democracia para evitar ambiguidade, né? Então, assim, o cenário não é muito animador, não, porque esses personagens macabros, para lembrar a música do Caetano, né? Esses palhaços macabros, né? Que surgem com as redes, no império e nos seus vastos quintais, como está na letra da música, né? Tem o palhaço lá do império, estamos vendo, está tendo a convenção democrata agora, né? Eu estou me referindo a Donald Trump, mas também os palhaços macabros surgidos nos quintais, como surgiu Jair Bolsonaro aqui, como aparece esse outro, né? É, Essa gente se aproveita dos vazios de legislação e da tolerância da democracia para destruir a própria democracia. Nós precisamos de instrumentos para defender a democracia. Não só aqui, no mundo inteiro.